A questão 1 do exercício é um circuito onde temos um multímetro, um instrumento de medida multiteste, que a sua função é medir várias grandezas. Na figura abaixo, ilustra um circuito elétrico com uma botoeira normalmente aberta, que é uma chave, que ao pressioná-la, eu energizo o circuito. Nesse circuito há uma resistência de 100 ohms e a fonte de tensão contínua, a pilha, de 9 volts. Ao fechar a chave do circuito, estabeleça a circulação de corrente até o motor elétrico. Pede para calcular a corrente elétrica. Aqui ao lado, o passo a passo da resolução, pela a fórmula da lei de Ohm, corrente vai ser tensão, 9 volts, dividido pela resistência 100 ohms. Já no número 2, fala-se que é necessário substituir uma lâmpada fluorescente queimada e para efetuar a troca com segurança, é preciso observar e quantificar e anotar todos os riscos, propor medidas preventivas de segurança e assim evitar o acidente de choque elétrico e outros. Antes de retirar a lâmpada, deve-se desligar o disjuntor do circuito de iluminação. Se para o caso não haver esse disjuntor, deve desabilitar o disjuntor geral. A lâmpada retirada apresenta as seguintes descrições: a resistência R, 400 ohms, e a corrente I, 1 ampere. Ao solicitar ao almoxarifado sobre o produto, tem que informar a potência da lâmpada. Calcule a potência em watts. Então, aqui os dados que nós temos, resistência e corrente. Eu preciso encontrar a potência. A fórmula da potência é V vezes I. Tensão vezes corrente. A tensão nós não temos resistência e corrente. Porém, se eu multiplicar a resistência e a corrente, nós vamos encontrar tensão, e a tensão multiplicada pela corrente, nós vamos encontrar a potência. Já no número 3, tem algumas afirmações incompletas. Então, vocês podem completar com uma palavra ou com 2 palavras, mas é a grandeza que eu estou perguntando aqui. Então, cada afirmação está se referindo a uma grandeza que nós estudamos. Aí vocês completem aí e coloquem nas respostas. Já no número 4, nós temos 2 lâmpadas que foram denominadas 1 e 2, foram fabricadas para funcionar com a tensão de 127 volts. Porém, elas têm a potência em watts diferente, porque a potência da lâmpada 1 é 60 watts e da lâmpada 2, 180. A resistência 1 não foi dado esse valor, nem da lâmpada 2 também não. A corrente da lâmpada 1 também não se sabe esse valor, nem da lâmpada 2. Essa questão é uma questão fechada, porém, há uma exigência de cálculos. A partir dos dados calculados da resistência da lâmpada 1 e da lâmpada 2, da corrente da lâmpada 1 e da lâmpada 2, há um comparativo entre as grandezas. Qual a resistência maior, qual que é a corrente maior. Então, o auxílio é a partir da fórmula da potência, que é V vezes I, encontrar a corrente de cada lâmpada. Então, tem que fazer 2 cálculos para encontrar cada corrente. E logo em seguida, calcular a resistência. A partir do momento que encontrou a corrente, pode-se calcular a resistência de cada lâmpada. E assim fazer o comparativo e marcar a alternativa correta. Já no número 5, fala-se de uma resistência elétrica, aplica-se uma tensão de 60 volts. Encontre essa tensão, encontre essa resistência elétrica sabendo que a corrente é 20 mA. Então, antes de efetuar os cálculos, tem que prestar um pouco de atenção nesse 20 mA, que o milha é o prefixo, que equivale a 10 elevado a menos 3 na potência de 10, ou 0,001.
20 mA equivale a 0,02 amperes. Então, a partir dessa conversão do prefixo para o número real, pode-se encontrar a resistência, que vai ser a tensão dividido pela corrente. Já o número 6, qual deve ser a tensão elétrica no condutor de 10 kΩ? Nós temos o prefixo 10 elevado ao cubo, que é o que vale ao K, que é o quilo, que na potência de 10 ao cubo é 1000, então são 10.000 ohms, que é essa resistência, e foi nos dado o valor da corrente, 0,05 amperes. Então, a partir da fórmula, pede para calcular a tensão. A fórmula aqui está errada, eu vou corrigir. A fórmula da tensão é igual a R vezes I. E logo, para calcular a tensão, preciso da resistência, 10.000 vezes 0,05 amperes. Já o número 7, encontre a resistência elétrica R de um condutor com uma diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica de 10 volts e a corrente de 2 amperes. Então, aqui vai utilizar a fórmula da resistência, que a resistência vai ser tensão sobre a corrente, 10 dividido por 2. O número 8 pede para calcular a tensão nos terminais de um resistor de 100 ohms, cuja corrente é 0,5 amperes. Então, a tensão é produto. Tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, 100 vezes 0,5 amperes. Já no número 9, um motor cuja potência é 25 CV, 25 cavalos vapor, tem uma corrente de partida de 12 mA, qual é a tensão de alimentação? Primeiro passo é fazer a transformação de CV para watts. Uma regra de 3 simples. 1 CV equivale a 736 watts. 25 CV equivale a X. Basta multiplicar cruzado e encontrar o valor da potência em watts. O 12 mA, o milha é um prefixo, equivale a 10 elevado a menos 3. O 12 mA equivale a 0,012 amperes. Já o número 10 fala de um barramento de tensão elétrica, que esse barramento disponibiliza 760 volts para um equipamento de resistência de 20 ohms. Porém, ocorreu uma queda de tensão nesse barramento de 20%. Calcule a corrente. Então, vai calcular a corrente para a queda de tensão de 20%. Para encontrar esse 20%, basta fazer uma regra de 3 simples. 760 volts equivale a 100%. X equivale a 20% ou 80%. A partir de encontrar o valor de 20% ou 80%, o que importa para nós é saber qual é a corrente para essa tensão menos o 20%. Então, aí a partir de substituir essa queda de tensão, que vai calcular a corrente. Então, primeiro tem que subtrair esses 20% de 760 e
em seguida calcular a corrente, que vai ser corrente é igual a tensão sobre a resistência. Um chuveiro elétrico, a corrente de 10 amperes e a tensão de 127 volts, define a resistência. Resistência é igual a tensão sobre corrente. Tensão foi nos dado e corrente também foi dado. Está aqui no enunciado aqui. No número 12, uma resistência de 0,5 ohms e uma corrente de 20 amperes, encontre a tensão. A tensão é um produto que é resistência vezes corrente tensão é igual a resistência vezes corrente. Basta jogar aqui na equação e substituir os valores. No número 13, calcule a resistência do filamento de uma lâmpada de potência de 60 watts, energizado por uma corrente de 50 amperes e alimentado por uma tensão aplicada de 120 volts. Pede-se para calcular a resistência dessa lâmpada. A resistência é tensão sobre corrente. Nós temos a tensão 120 e a corrente 50 amperes. Já no número 14, pede-se para calcular a corrente resultante quando conectamos uma bateria de 9 volts aos terminais de um circuito, cuja resistência é 3 ohms. Então, eu tenho tensão e resistência. Corrente vai ser tensão dividido pela resistência. Já no número 15, nós temos aqui uma questão fechada que apenas uma alternativa é a correta. Qual que é a unidade da corrente elétrica? Aqui nós temos a unidade e o símbolo. Número 16 fala sobre um circuito elétrico, tem ilustração de um circuito elétrico, pede para calcular esta fonte, ou seja, esta tensão aqui, que é a diferença de potencial elétrico, que é dada em volts. Então, para calcular a tensão, é um produto simples, que é resistência vezes corrente. A resistência desse circuito é 22 e a corrente 0,5 ampere. O número 17 também é uma questão fechada que pergunta: um material não condutor de eletricidade é chamado de... Aí apenas uma alternativa correta e no final nós temos a questão 18, a última questão, que fala que o projetista comprou um disjuntor de 40 amperes. O disjuntor protege uma corrente até 40 amperes. Acima desse valor, esse disjuntor desarma, ele abre o circuito para proteger o chuveiro. Porém, esse projetista não efetuou os cálculos para saber qual é a corrente que circula por esse chuveiro a partir da tensão de 220. Ele comprou sem fazer os cálculos. Então, a potência do chuveiro é 6.800 watts e a tensão é 220. A fórmula da potência, a gente vem aqui onde nós temos várias, as fórmulas estão todas no final do exercício, tem todas as fórmulas, algumas anotações, transformações, conversões de potência estão todas aqui. Então, a fórmula da potência, eu vou escrever aqui, ó. Potência é igual a V vezes I, é a fórmula, porém nós queremos encontrar a corrente. Corrente vai ser potência dividido pela tensão. A potência, nós sabemos que são 6.800 watts, dividido pela tensão 220.
Aí o valor da corrente para que o disjuntor proteja esse circuito tem que ser menor ou igual a 40 para que o disjuntor proteja esse circuito. As fórmulas, algumas anotações eu deixei aqui no final do arquivo, todas as fórmulas, as descrições das grandezas, as unidades, a manipulação dessas fórmulas para encontrar outras grandezas também estão aqui. Algumas derivadas da potência, quando a gente substitui outras grandezas, as unidades da potência mecânica dos motores, CV e HP, estão aqui. Como converte de CV para watts, estão aqui, regra de 3 simples. As conversões dos prefixos, quando converte aqui para a direita, que cada caso equivale a 1000, multiplica por 1000. Quando converte à esquerda, divide por 1000. Mas as conversões dos prefixos são muito simples, estão aqui na prova, no exercício, como converte. Tá? Esse vídeo eu vou disponibilizar no YouTube e vou pôr o link agora no grupo da sala. Vou fechar essa sala. Alguma dúvida quem está nos ouvindo? Débora e Alexandre? Não, professora, tranquila. Foi até mais, eu tinha pedido só a fórmula, mas colocou até como é que explica lá, como é que faz. Porque sem mim, por perto, já explico como fazer, o primeiro passo, né? Bem tranquilo. Tá? É, Então, tá tá bom. joia. Vou pôr só uma correção aqui, que tinha uma fórmula que eu coloquei, que a gente vai copiando e colando, e tinha um número 6, eu coloquei a fórmula errada. Aí eu vou pular no grupo e vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Depois, se vocês fazem com calma em casa e mandem as respostas no e-mail, numa folha, pode tirar uma foto ou digitar no computador e salvar em PDF para nos configurar, né? Sim. Ok? Então tá bom. Ok. Bom exercício para vocês. Obrigada, boa Mas eu noite. estou online, tá? Eu não vou sumir, não. Eu estou online. Vou até escrever lá para que eu estou online, para não ficar achando que eu. Pode me perguntar as dúvidas, até no privado, ok? Ok.